Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos também, nos acompanhando pela internet. Vamos, Hebreus capítulo 6. Versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês através da internet também. Estão nos acompanhando em toda parte, muitos irmãos. Vamos na mensagem aqui, a acusação. Vamos tocar em alguns pontinhos. Falamos sobre crentes fronteiriços, né? Crentes fronteiriços. Israel teve também as suas etapas, né? Eles tiveram a sua etapa no Egito, durou 430 anos, né? E ali eles clamaram por um libertador. E Deus enviou o libertador. E Deus os guiou através do deserto. Uma caminhada de 40 anos. Né? Um teste, uma prova. E todos eles tinham a promessa. Todos eles almejavam a terra prometida. Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó. E eles estiveram na sua segunda etapa no deserto. Essa foi a etapa que Israel esteve, né? E depois nós vemos Israel na sua terceira etapa em Canaã. Mas os que saíram do Egito, só 2 entraram em Canaã. Só 2 foram salvos para aquela etapa. Houve aqueles que se salvaram na primeira etapa e houve aqueles que se perderam na primeira etapa. Houve aqueles que se salvaram na segunda etapa e também houve os que se perderam na segunda etapa. E na terceira etapa houve os que se salvaram e também os que se perderam. Agora, isso é um quadro para os dias que nós estamos vivendo hoje. O irmão Brana pregou aquela mensagem, o terceiro êxodo. Né? E é exatamente a caminhada de Israel pelo deserto. O primeiro êxodo, o segundo e o terceiro. Hoje, Moisés foi o primeiro êxodo, tirando o povo de uma terra natural e colocando numa terra natural. Aí depois vem Jesus, no segundo êxodo, tirando eles de uma condição espiritual ao batismo do Espírito Santo. E o terceiro êxodo hoje, essa mensagem está nos levando ao rapto, está nos levando à nova terra, né?
nos levando ao batismo do Espírito Santo na alma. Vamos ver algo aqui do profeta. Ele menciona os primeiros, aqueles 3 versículos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, que de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tivemos aquela primeira crucificação, quando ele foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, há 2000 anos atrás. Em 1963, quando os selos foram abertos, revelados, houve outra crucificação. A crucificação da palavra. E a palavra, ele em carne foi perseguido. A palavra em carne hoje também foi perseguida. Ela continua. E ele disse: essa a minha palavra ou a dele? Quando ele disse: é impossível renová-lo para arrependimento. Outra vez, os que recaíram, os que provaram a boa palavra de Deus, ele disse: é a minha palavra ou é a dele? O homem que vem ao conhecimento, recorde, eles nunca tiveram. Eles eram crentes fronteiriços. Após termos recebido o conhecimento da palavra de Deus, você adquire isso de um conhecimento, de ler e vê-la, e então a rejeita. Então é impossível você, em alguma ocasião, ser salvo. Quando você rejeita, você pode ir para a melhor igreja, a maior igreja, a igreja avivada, que pula, que salta. É impossível. Você não encontra seu lugar ali. O apóstolo Paulo diz que eles pisaram o sangue de Jesus Cristo novamente. O pisar o sangue. Quando você vê um acidente, você vê que eles colocam fitas e ninguém chega onde está o sangue, né, para não pisar um sangue humano. Agora, eles pisaram o sangue. O sangue hoje é a mensagem da hora. As pessoas sem temor, sem respeito. O irmão Brana disse que eles pisam aonde anjos temem pisar. E como aqueles crentes que se foram, é exatamente um tipo da jornada. Esse terceiro êxodo é apenas um tipo do resto deles. É um tipo do primeiro êxodo, o terceiro também do segundo. O que você viu, o que aconteceu no primeiro êxodo, no segundo êxodo, o terceiro êxodo é exatamente o mesmo quadro. É apenas um tipo do resto deles. 239. Israel tomou 12 homens, um de cada tribo, cabeça denominacional, e os levou para as margens da fronteira da terra prometida. E mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir que eles tinham. E eles voltaram queixando que nós não fomos capazes de fazê-lo. Eles foram enviados, mas eles ficaram na fronteira. Como Jesus disse, eles não entram e também não deixam os outros entrarem. Na fronteira. Porque a terceira puxada é uma mensagem
Se você não entra, depois ela não deixa você entrar também mais. Ela fecha a porta. Porque você acaba não entendendo, você quer entender a mensagem. E a mensagem não é para entender. Eles tiveram conhecimento, não revelação. Veja como o irmão Brana posiciona isso aqui, foi conhecimento. Tiveram conhecimento da verdade, eles leram, eles escutaram, mas eles não tiveram a revelação. E é onde nós temos aqueles crentes que são nascidos da igreja, tiveram um nascimento intelectual, souberam demais dessa mensagem, se perderam, explodiram. Porém, haviam 2, dentre os 12, Josué e Calebe, diz que eles olharam na palavra. Eles não olharam nas circunstâncias. Não. Nos problemas. Eles olharam na palavra. Deus disse que é nossa, e nós somos mais que capazes de possuí-la. É isto certo? Que foi isso? Crentes fronteiriços. Como Acabe era um crente fronteiriço. Você vê logo o casamento dele. Com quem que ele casou? Com a judia? Não, ele casou com uma Jezabel, uma edomita, filha de um sacerdote rei, feiticeiro. E um cristão hoje que procura um casamento com a católica, você está casando com a filha do paganismo. Você vê que até no casamento, e se você casa errado, você vai ter problema. A fé está ligada até no casamento. Porque o casamento é uma revelação. Então, Acabe foi um crente fronteiriço. Ele não entrou. Ele não abraçou a mensagem. Ele não considerou Elias. E Elias também teve o seu problema no dia do casamento e divórcio, como João Batista, como Jesus, como Brana. E Moisés e Elias também vai enfrentar esse problema em Israel. Foram crentes fronteiriços. E nós vemos muitos deles hoje. Eles são crentes fronteiriços. É um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Agora, uma coisa eu digo, você perde o rapto. Porque nenhum deles entraram na terra. Nenhum deles possuíram a terra. O irmão Brana diz, você também pega ele, esse terceiro êxodo, é um tipo de todos eles. Tanto o primeiro, segundo e terceiro tinham os mesmos personagens, os mesmos problemas. Crentes fronteiriços, vê? Na realidade, eles nasceram na igreja. Eles eram cabeças do povo, eles eram bispos, por assim dizer, que caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser a verdade. Ali está a terra. Eles nunca tinham estado ali. Eles não sabiam que ela estava ali. Porém, vieram para ver que estava ali. Ali estava. E Josué e Calebe foram e trouxeram cachos de uva. Eles foram e trouxeram a evidência da terra, o que tinha na terra. Você sabe que essa terra não é o milênio. É o batismo do Espírito Santo. É o que estamos batendo desde que Mombrana revelou esses 7 selos. Você tem que receber o batismo do Espírito Santo.
Não recebeu um espírito de igreja, um espírito de pastor. Enquanto você não recebeu o batismo do Espírito Santo, você não está na terra. Você tem que tomar a decisão certa. Por isso São Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos. Arrependimento é morte. É dar meia volta. Virar as costas para o mundo, para o pecado. A terra prometida. Esse terceiro êxodo, esses 7 trovões, é o batismo do Espírito Santo. Não é um conhecimento que eu sei qual é o novo nome, que o Cordeiro saiu do trono, que eu sei que é a mensagem é de uma só pessoa. Isso não te leva para o rapto. Se você não teve a revelação, uma experiência profunda com Deus, você tem que ter uma experiência com Ele. Você não pode ser aquele crente fronteiriço que tem somente uma parte da mensagem. Você tem que ter ela no todo, não só uma parte dela, mas toda. O homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o irmão Brana diz no 213, dessa mesma mensagem, eles fizeram isso porque não souberam quem ele era. Eles não souberam que a vindicação da palavra de Deus não estava de pé ali naquele dia. Agora, foi num dia, e aquilo estava correto. Foi num dia apenas para manter aquelas leis e coisas tais. Porém, as mesmas leis que estavam guardando, apontava para aquele tempo quando ele viria e seria este homem que esperava-se que ele fosse. Eles tinham essa parte, mas não tomaram a outra parte. Eles tinham uma parte. Jesus era outra parte. Eles disseram: nós temos a Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Moisés era uma parte. Irmão Brana, a primeira e segunda etapa foi uma parte. Apocalipse 10, 8 a 11 é a outra parte. E você não entra sem a outra parte. Ele está ligando aquele terceiro êxodo nisso aqui. Moisés era uma parte, Josué era outra. Aqueles que não aceitaram Josué não entraram. Não aceitaram a sua liderança, ele era outra parte. Josué montava o quadro. É como você rasgar uma nota de R$100 no meio, não tem valor. Se você não juntar as partes. Apocalipse 10, 1 a 7, não tem valor se você não juntar em Apocalipse 10, 8 a 11. Eles tinham uma parte. Mas como eles eram crentes fronteiriços, como o pai do ceguinho, os sacerdotes vieram e disseram: e você, o que é que diz? Seu filho nasceu cego? Não, pergunta a ele. Agora veja bem, o pai, a mãe não sabia que o filho nasceu cego? Não, pergunta a ele. Eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Eles eram crentes fronteiriços. Eles tinham uma parte. Você encontra o povo da mensagem hoje, eles têm uma parte, mas falta outra. Você não vai comprar com aquela metade de R$100. Você precisa da outra metade. Nós tínhamos uma parte. Mas quando chegamos no ano 2000, Deus rasga a nota. E você tinha que juntar ela.
Você tinha que buscar outra parte para juntar. Porque a parte que você tem não tem valor. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora, 214. Eles têm uma igreja e eles creem em Jesus Cristo e dizem que fazem coisas, mas negam a hora em que estamos vivendo. Este é o problema de você crucificar ele pela segunda vez. Aí você diz que não está crucificando. Você está no mesmo grupo daqueles que crucificaram ele. Você não vê que o centurião reconheceu que ele era o Filho de Deus, depois que ele furou o seu lado, saiu sangue e água, ele disse verdadeiramente esse homem era justo, era o Filho de Deus. Ele viu a verdade, mas era tarde, disse o profeta. Era tarde para confessar, era tarde para se arrepender. Era tarde demais. A porta está fechando aos pouquinhos. Tem crente que quer que a gente passe a mão nas costas deles, né? Bajula, lisonjeia. Nessa mensagem não tem isso, meu irmão. Essa aqui é a porta. Não tem outra. A outra é da perdição. Essa mensagem é o caminho, não tem outro. Outra é da perdição. A gente vê o povo confessando nos Estados Unidos, confessando na África, querendo conhecer, querendo entrar. Eu quero dizer para eles entrarem. Traz de volta o velho provérbio novamente. O homem sempre louva a Deus pelo que ele tem feito, olhando para o que ele faria ou o que fará, ignorando o que ele está fazendo e sendo condenado por isto. Aí você ignora o que Deus está fazendo hoje, montando essas peças de quebra-cabeça, porque depois da revelação dos selos, ele não podia explicar. Então ficou peças espalhadas de quebra-cabeça. A mensagem. O povo ficaram esperando que a visão da tenda se cumprisse. Eles ficaram esperando que ele abrisse e revelasse o 7º selo, peças de quebra-cabeça. O novo nome ia ser revelado no futuro. E assim grandes homens não puderam montar. Pierre Gris não pôde montar. John Martin não pôde montar. O irmão Sotman fez uma confusão. Já partiu, mas ele fez uma confusão. A Índia fez uma confusão com isso. Quando Deus, aqui no Brasil, usa uma pessoa para montar e monta. O novo nome, BRANHM, perfeito, perfeição. Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. Mas foi no Brasil que montaram? Foi! E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse até os confins do mundo, Brasil. Até os confins do Brasil. A voz está aqui. Você sabia? A voz está na esposa, ela está aqui.
Você sabe que foi um brasileiro que recebeu o prêmio da melhor voz de comunicação ontem nos Estados Unidos? Brasileiro. O âncora do Jornal Nacional, William Bonner. E quando eu vejo essas coisas, meu Deus, o natural explicando o espiritual. Só que o espiritual é muito simples. O espiritual não sai na televisão. O mundo não conhece. A ciência estava tentando captar a voz do Senhor Jesus quando ele falou lá 2000 anos atrás. E a ciência não pôde captar, ela tirou a foto. E a voz ficou gravada em mais de 1.200 fitas, sermões. Ô cientista, a voz está aí. Ouça William Branham, vocês vão ouvir a voz de Deus. Hoje, ouça João, vocês ouvem a voz da esposa, porque você está na esposa hoje. Ignorando o que ele está fazendo e sendo condenado por isto. Estão vendo? Eles pensam, Deus é maravilhoso, quão grande Ele é. O que Ele vai fazer? Ele virá e haverá um rapto algum dia. Iremos ao lar. E negando os próprios sinais e maravilhas exatamente aqui no tempo que as Escrituras dizem que Ele está fazendo isto. Perdem de ver a coisa toda. Não pode ver por causa da simplicidade. Quando uma pagã ouviu o choro do libertador num cesto, rodeado de crocodilo, e Deus mandou que ela pegasse e criasse o menino no cesto, numa manjedoura estava o rei nascendo. Os reis vieram do Oriente para poder vê-lo, honrá-lo, adorá-lo. Quando os reis dali estavam no livro, perdidos nos livros, não sabiam montar. Quando os astrólogos montaram na Índia e vieram seguindo a estrela, é Deus em simplicidade novamente. O rapto será algo simples novamente. Não é aquilo que você, de repente, pensa que será uma coisa tremenda, grande. E essa mensagem, o grupinho que aguarda a primeira ressurreição, não pode crescer tanto. Nem tanto. Não. Ele vai continuar simples até o rapto. Porque o irmão Brano diz que quando uma igreja começa a crescer, ela sai fora da verdade. Ela se corrompe. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, é esse grupinho. Logo você vê, o que houve? Fulano saiu, Beltrano. Não, é que estava crescendo. Aí teve que podar. Tinha galhos aí que não estava dando fruto, tinha que podar. Aí ela fica novamente pequenininha, mas com a força para produzir o fruto do rapto. Que Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a cada um. Não sejamos crentes fronteiriços. Entramos, né? Somos como Josué e Caleb. Acho que no final nós vamos orar pelos pedidos, né? Vamos orar por vocês pela internet, que tem pedido oração.